Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e nessa aula assíncrona nós iremos trabalhar a formação dos blocos econômicos, aqui as características, as etapas de integração econômica e estudaremos também os principais blocos econômicos, incluindo a União Europeia e o Mercosul. Bom, primeiro então a definição. O que é um bloco econômico? Um bloco econômico ele é formado por um grupo de países, tá bem? E esses países eles promovem uma integração de suas economias em maior ou menor grau. E o objetivo dessa integração econômica é facilitar o fluxo de capitais, o fluxo de serviços, de mercadorias e de pessoas, cujo objetivo final é fortalecer as economias dos respectivos membros, tá certo? Então, ampliar as oportunidades de negócio, ampliar as opções de turismo por meio do fluxo de pessoas, ampliar a integração econômica com o objetivo de fortalecer economicamente os países membros, ok? Para que essa integração seja possível, é necessário que os países que se juntam em um bloco econômico possuam interesses econômicos em comum e certa paridade, ou seja, certa semelhança no grau de desenvolvimento econômico. Não tem como integrar economicamente países com grandes disparidades econômicas e com interesses comerciais e econômicos diferentes também. Ok? Então são aí características e condições mínimas para que eu tenha a formação de um bloco econômico, tá bem? Seguindo. Bom, aqui apareceu para vocês um mapa com os principais blocos econômicos existentes no mundo hoje, tá bem? Então, se vocês observarem aqui, nós temos a União Europeia, tá bem? Composta aí por grande parte dos países do continente europeu, e temos aqui indicado no mapa o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, bloco do qual o Brasil faz parte, tá certo? Bom, isso que apareceu para vocês agora são as etapas de formação de integração dos blocos econômicos. Começando aqui com a zona de livre comércio, tá bem? Na zona de livre comércio, os países que integram um mesmo bloco econômico, eles permitem a livre circulação de alguns produtos, tá bem? Então, para alguns produtos há a livre circulação, por isso nós chamamos de zona de livre comércio. O que é a livre circulação? As taxas alfandegárias, os impostos sobre a importação e a exportação, eles são anulados para esses produtos de interesse comum entre os países membros. Uma vez que essa integração é ampliada, nós passamos para uma etapa de união aduaneira. O que é uma união aduaneira? É quando a aduana dos países se transforma em uma só. Mas espera aí, o que é a aduana? Pessoal, a união aduaneira é quando os países membros do bloco econômico passam a adotar as mesmas regras de comércio para com os países de fora do bloco. Ou seja, o comércio destes países com outros países ou com outros blocos econômicos passa a respeitar uma mesma regra. Tudo bem? Então, se você quiser comercializar com este bloco ou se você quiser comprar algo deste bloco, vale a mesma regra, independentemente do país que você esteja fazendo esse negócio, ok? Temos como uma terceira etapa a formação de um mercado comum. O que é um mercado comum? Mercado comum é aquele onde há a livre circulação de pessoas, capitais, produtos e serviços. O que significa a livre circulação? Todas as pessoas, ou seja, os cidadãos dos países que integram os blocos, os recursos financeiros desses países, as mercadorias e os prestadores de serviço, eles têm livre circulação entre aqueles países que compõem o bloco. Tudo bem? Então é uma ampliação daquela etapa que nós nomeamos como zona de livre comércio, onde apenas alguns produtos tinham essa exceção. Na formação de um mercado comum, todos esses produtos, juntamente com serviços, capitais e pessoas, têm a livre circulação. Ok? E aí nós entramos finalmente na quarta etapa, que é aquilo que nós chamamos de união econômica e monetária. O que é uma união econômica e monetária? É quando as economias desse bloco se transformam em uma única economia.
Então, não existe mais separadamente as economias de cada um dos países que compõem o bloco. A partir de agora, eu falo em uma única economia. Tudo bem? Prova dessa integração econômica é a adoção de uma mesma moeda. O exemplo que nós temos de uma união econômica e monetária no mundo é a União Europeia e a moeda utilizada por eles, no caso, é o euro. Tá certo? Esta última etapa, união política e institucional, é algo que já está em curso na União Europeia, afinal eles já têm uma instituição chamada de Parlamento Europeu, uma instituição com poderes políticos atuantes em todos os países que formam o bloco. Tá? Esse é um caminho, um passo a mais para a integração, além de econômica, mas também política dos países que compõem um bloco econômico. Tudo bem? Seguindo. Bom, finalmente então nós entramos aqui nas características da União Europeia. Essa daqui é a bandeira do bloco, ok? A União Europeia é um bloco econômico que surge lá, na verdade não com esse nome, mas a raiz dele está lá em 1948, quando a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo formam um bloco chamado Benelux. Esses países formaram este bloco em um contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, de destruição econômica do continente europeu e de dependência econômica em relação aos Estados Unidos e aos tratados e acordos feitos pelos americanos para recuperarem o continente europeu. Ok? Então, os países da Europa, no caso esses três que nós acabamos de falar, eles formam um bloco na intenção de fortalecerem as suas economias e diminuírem a dependência que eles tinham em relação à economia e ao capital norte-americano. Paralela à criação da Benelux, em 1952, nós temos a criação da CECA, um outro bloco econômico cuja sigla significa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Esse bloco era formado pela França, pela Itália e pela Alemanha Ocidental. Lembrando que nessa época a Alemanha estava dividida em duas, ok? A Alemanha Ocidental, capitalista, e a Oriental, socialista. A CECA tinha por objetivo ampliar a produção dessas matérias-primas que dão nome ao bloco, o carvão e o aço, reduzindo assim a dependência que eles tinham em relação à economia norte-americana também. Tá bem? Lá em 1957, a CECA e a Benelux decidem dar um passo a mais, ou seja, decidem se integrar e criar um único bloco econômico chamado Mercado Comum Europeu, a partir da assinatura do Tratado de Roma. Esse Mercado Comum Europeu, também chamado de Europa dos Seis, era um bloco que inicialmente contava com a participação dos 6 países que formavam os outros 2 blocos separados: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Itália e Alemanha Ocidental. E aí, na sequência, eles iniciam uma expansão qualitativa. O que é uma expansão qualitativa? Eles vão buscar novos membros com economias fortes para fortalecerem assim a economia do bloco. É nesse contexto que países como o Reino Unido vão ingressar. E em um segundo momento eles iniciam uma expansão quantitativa, vão buscar países que possuam aí economias que possam servir de base para o investimento dos outros, ok? Então, são essas duas fases de expansão, né, do mercado comum europeu ou comunidade econômica europeia. Até que finalmente, em 93, esses países todos que já estavam integrados por meio do mercado comum europeu, eles assinam um tratado chamado Tratado de Maastricht, onde eles dão um passo a mais na integração econômica e criam a União Europeia, que nas etapas que nós vimos anteriormente é uma união econômica e monetária, é quando surge aí na sequência, né, desses eventos, o euro como moeda única. Lembrando que nem todos os países que formavam o mercado comum europeu deram este passo a mais, tá certo? O Reino Unido é um desses países que vão permanecer no mercado comum europeu, né, na Comunidade Econômica Europeia, que é outro nome para o bloco, e não vão avançar nessa integração. Tá bem? Bom, seguindo. Em 1999 eles lançam o euro, ok? Que é a moeda corrente ainda dentro do bloco, e ele é adotado, utilizado como moeda corrente por 17 dos 28 países que formam a União Europeia. Tá bem? Então, de todos esses 28 países que assinaram o Tratado de Maastricht lá atrás,
17 deles promoveram a integração econômica e monetária, ok? E os outros 11 países aí permaneceram fora. Lá em 2004 nós temos a adição de mais novos países, como Chipre, a Eslováquia, a Eslovênia, a Estônia, a Hungria, Letônia, a Lituânia, que são os países bálticos, a Ilha de Malta, Polônia e a República Tcheca, depois que ela se separa, né, da Eslováquia. E aí em 2007 nós temos a Bulgária e a Romênia, em 2013 a última a última aquisição, né, a última integração ao bloco, a Croácia. Tá certo? Seguindo. Bom, aqui nesse mapa eu mostro para vocês quais são os candidatos a fazerem parte da União Europeia. Então todos os países estão pintados aqui de verde água, como a Islândia, a Sérvia, a Macedônia e a Turquia aqui atrás, são países que estão na fila, vamos colocar assim, estão na lista de possíveis novos membros para a União Europeia. Em um caso específico da Turquia, para a gente comentar, ela ainda não foi integrada porque a Turquia até pouco tempo atrás tinha pena de morte, ok? Isso é uma prática abolida e condenada pelos países que formam a União Europeia. Então, por esse motivo, os turcos ainda não foram integrados. O outro motivo é uma questão geográfica. Apenas a capital da Turquia, Istambul, está localizada em terras europeias. A grande maioria do território turco está aí no Oriente Médio. Okay? Então, é um bloco da Europa, mas nesse caso só um pedaço do país está na Europa. Okay? E aí, os que estão pintados em laranja são os possíveis candidatos, ou seja, países que podem se tornar candidatos a um dia ingressar na União Europeia. No caso, Montenegro, o Kosovo, que é um país cuja a independência não é reconhecida pelo Brasil, tá bem? A Albânia também está dentro dessa lista. Fechou? Sim? Seguindo então. E agora a gente começa a trabalhar mais especificamente cada um dos outros blocos econômicos existentes. Então, nós vamos começar falando aqui do Mercosul, cujo nome significa Mercado Comum do Sul. Esse daqui é o emblema, né, o símbolo do Mercosul. Ele é formado pelo Brasil, pela Venezuela, pelo Paraguai, pela Argentina e pelo Uruguai. Ok? O Mercosul ele é criado em 1991, a partir da assinatura do Tratado de Assunção, e ele, nessa época, assume como grau de integração as características de uma zona de livre comércio. Tá bem? Em 95, essa integração é ampliada e o Mercosul, apesar do nome, não é um mercado comum, mas ele assume as características de uma união aduaneira, tá bem? Onde 90% dos produtos possuem livre tarifação, ou seja, eles não têm tarifas alfandegárias de importação ou exportação, tá bem? Bolívia e Chile, apesar de não serem membros do Mercosul, são países parceiros, ok? O México é um país observador. Como assim um país observador? É aquele país que pode vir a integrar economicamente, ou pode vir a fazer parte deste bloco, né, do mesmo jeito que a gente acabou de falar daqueles países lá no caso da União Europeia. Em 2006, nós tivemos a inclusão do último membro, que foi a Venezuela. Inclusão essa que, nos dias de hoje, é bastante questionável, né, por conta da atual situação política do país. Tudo bem? Seguindo. Próximo bloco, ele na verdade não existe, ele é uma proposta, ele é chamado de Associação ou Acordo de Livre Comércio da ou entre as Américas. Então, Acordo de Livre Comércio da América ou Associação de Livre Comércio entre as Américas. Esse daqui é o emblema, ok? Representando aí as três partes do continente americano. Então, se vocês perceberem aqui, ele integra quase todos os países do continente americano, com exceção da Guiana Francesa, que é um território que pertence à França, e de Cuba, ok? Por conta aí do modelo político adotado em Cuba desde a Revolução Cubana, tá bem? Bom, a ALCA tem como características a proposta da criação de uma área de livre comércio em todo o continente americano, que eliminaria as barreiras alfandegárias, tá bem?
Este projeto, no entanto, ele não andou. Não foram todos os países do continente americano que concordaram com a criação da ALCA. Por quê? Porque isso daí levaria a uma hegemonia ainda maior dos Estados Unidos sobre a América. Estados Unidos que já controlam política e economicamente o continente americano, eles teriam um poder ainda maior. E as economias dos outros países se fragilizariam ainda mais, porque elas não conseguiriam concorrer, né, com a indústria e a economia norte-americana, e isso aumentaria o grau de dependência desses países em relação aos Estados Unidos, o que reforçaria a sua hegemonia. Tá bem? Qual que é o objetivo dos Estados Unidos em propor a criação desse grande bloco econômico? É de bater de frente com a União Europeia, ou seja, de diminuir a influência da economia europeia sobre a economia norte-americana e sobre a economia de todo o continente americano. Tá bem? Seguindo, temos o NAFTA, tá? O NAFTA, ele é uma sigla em inglês que significa Acordo de Livre Comércio da América do Norte, tá bem? Ele é formado pelos países que compõem a América do Norte: México, Estados Unidos e Canadá, ok? O NAFTA, ele também tem como característica o grau de integração uma área de livre comércio, tá certo? Ele foi criado em 1992 e ele tem como objetivo principal a eliminação dessas barreiras alfandegárias entre os países. A criação do NAFTA permitiu que parte das indústrias norte-americanas se instalassem no México e começassem a produzir ali utilizando a mão de obra barata e os recursos naturais mexicanos para baratearem os produtos norte-americanos, ok? Outro grande ponto da criação do NAFTA é para fortalecer, então, a concorrência, a competitividade da economia norte-americana para que eles pudessem bater de frente com o crescimento e o fortalecimento da União Europeia. Tá bem? Seguindo. Temos a APEC, tá certo? A APEC é um bloco que significa Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. E ele é formado por quase todos os países que estão dentro daquilo que nós chamamos de Bacia do Pacífico, começando na Nova Zelândia, passando pela Austrália, ok? China, Japão, Rússia, Canadá, Estados Unidos, México, os nossos vizinhos, tá bem? O Chile também, ele está dentro deste bloco e esse daqui é o símbolo dele. Bom, quais são as características da APEC? Ele é um bloco, né, cujo objetivo é favorecer a integração econômica entre esses países. Percebam que são países que estão alguns muito distantes uns dos outros, tá? Como por exemplo o Chile e o Japão. Eles têm todo um Oceano Pacífico separando eles. Então, a integração no modelo de um bloco econômico, igual nós viemos trabalhando até aqui, ela é mais complicada. Porém, essa distância não impede uma aproximação não impede que eles façam acordos econômicos que integrem mais e melhor as suas economias, tá bem? Ele foi oficializado em 1993, mais de 20 países fazem parte dele, ok? Eles representam metade do PIB mundial e 40% do comércio realizado em toda a superfície terrestre. Ou seja, ele é um bloco muito forte, tá? Ele tem aí as duas principais economias, né, mais industrializadas do planeta, os Estados Unidos e a China. Tem também o Japão, que está entre aí as principais economias do planeta também. Ok? Bom, o objetivo deles é a liberação comercial e de investimentos, que nem eu acabei de falar para vocês, e isso levaria a uma melhor e um aumento na cooperação econômica e técnica. Qual que é o objetivo deles? É bater de frente com a concorrência feita pela União Europeia, tá certo? Principalmente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esse assunto dos blocos econômicos, ok? Eu tentei trazer para vocês os principais blocos econômicos e resumidamente aí as principais características, motivos da integração, quais são os objetivos deles com essas integrações econômicas, os graus de integração econômica, enfim, todas essas características. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela parceria, ok? Pela paciência e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.